Olá, desbravadores, Maranata! Hoje nós vamos fazer a especialidade de Pioneiros Adventista. Essa especialidade ela começa com o movimento millerita. Isso mesmo, Guilherme Miller ou William Miller era um fazendeiro norte-americano, frequentava a igreja batista. E Guilherme Miller, ele se despertou para o estudo da Bíblia e especialmente para as profecias de Daniel e de Apocalipse. Ao se despertar, ele percebeu que tinha um texto que lhe chamava a atenção. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Nesse texto, fala sobre a purificação do santuário e a volta de Jesus. Então, Guilherme Miller entendeu que a purificação do santuário se culminaria com a volta de Jesus e o santuário seria a terra. Guilherme Miller, então, começa a pregar que Jesus voltaria naquele tempo. Aí nasce o movimento millerita. Por volta de 1830, as pessoas estavam com o coração aberto, para essa mensagem, para a volta de Jesus, para as mensagens proféticas de Daniel e Apocalipse. Então, Guilherme Miller começa aí as suas pregações, o seu movimento. Milhares de pessoas deixaram as suas igrejas e vieram para esse movimento. Igreja batista, presbiteriana, metodista, dezenas de igrejas. Não era uma nova igreja. O millerismo não era uma nova igreja, era apenas um movimento. As pessoas deixavam as suas igrejas e vinham para essa pregação, se uniam a uma mensagem comum, a mensagem da volta de Jesus. A partir de 1838, agora Guilherme Miller recebeu o apoio de algumas pessoas. Guilherme Miller conheceu alguns homens que lhe ajudaram a alavancar a mensagem por todo os Estados Unidos. Homens como Josias Litch, Josué Hines, Samuel Snow, Carlos Fitch, Sylvester Bill. Esses homens, eles às vezes até bancaram as viagens de Guilherme Miller para que ele pudesse assim pregar para mais e mais pessoas. Olha, foram mais de 2.000 pastores e mais de 100.000 pessoas repassavam, transmitiam a mensagem da volta de Jesus, a mensagem de Miller. Esse foi um movimento, amigo, desbravador, que marcou a história dos Estados Unidos. O movimento cresceu, eles estudaram mais e mais e agora eles pregavam uma data específica para a volta de Jesus e a purificação do santuário. Eles pregavam que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Como nós sabemos, não aconteceu, Se Jesus tivesse voltado, não estaria mais aqui. Jesus não voltou e aí o millerismo recebeu um duro golpe. Foi o grande desapontamento. Isso causou uma enorme tristeza na multidão que seguia Guilherme Miller. Milhares e milhares de pessoas deixaram a fé, abandonaram tudo que estavam crendo, porque Jesus não tinha voltado, a profecia não tinha se cumprido. O movimento millerita foi de suma importância, porque ele proclamou a volta de Jesus com muita veemência. O movimento millerita, ele marca o fim da profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. E ele chama a atenção do mundo para a volta de Jesus. Os milleritas se dividiram em 3 grupos, basicamente. O primeiro grupo são aqueles que voltaram para suas igrejas ou desistiram da fé. O segundo grupo continuaram com Miller, marcando novas datas, estudando a Bíblia, proclamando a volta de Jesus. E um terceiro grupo que também parou para estudar a Bíblia, só que esse terceiro grupo, eles pensavam, o que houve de errado? Onde é que Miller errou? Então eles sentaram e se fortaleceram estudando a Bíblia. O movimento millerita, ele marca o fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. Ele chama a atenção do mundo para uma mensagem especial. A volta de Jesus. Guilherme Miller, ele morre em 1849, ainda esperando a volta de Jesus. Bem, do terceiro grupo,
algumas pessoas se reúnem para estudar todas as noites, todos os dias, sempre que podiam, para entender melhor as profecias. Posso citar alguns nomes, como Loughborough, John Byton, Raquel Preston, Stephen Haskell, Ray Smith, Gödel Bells, Ellen White, Tiago White, John Andrews, Joseph Bates, Iran Edson. Esses homens e mulheres se reuniam para entender o que aconteceu. E foi em uma dessas reuniões de intenso estudo da Bíblia que Iran Edson trouxe uma nova perspectiva, mostrando que o santuário a ser purificado não era a terra, e sim o santuário celestial, e que não era a volta de Jesus, mas a passagem de Jesus do santo para o santíssimo. A profecia estava certa, só o evento que era diferente. E aí eles continuam estudando a Bíblia. Bom, esse movimento, essa pregação, tudo isso resultou na organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde então, os Adventistas do Sétimo Dia têm proclamado a volta de Jesus. Desde 1844, a Igreja Adventista proclama que breve Jesus voltará. A Igreja Adventista, embora ainda pequena, se fortalecia a cada dia nas suas crenças. É nesse momento que aparece uma pessoa importante, Ellen White. A cada ponto estudado pelo grupo, quando se esgotava todos os argumentos, quando se tinha estudado tudo, Deus concedia a Ellen White uma visão, uma orientação que aprovava ou orientava aqueles estudantes sobre aquele determinado ponto. E assim, a Igreja Adventista considera Ellen White como a sua profetisa. Ellen White foi essencial para o crescimento da Igreja Adventista. Deus deu a Ellen White muitas orientações, especialmente as missionárias, e fez com que a igreja crescesse extraordinariamente. Ellen White ela foi casada com o pastor Tiago White. Ela escreveu mais de 100.000 páginas sobre vários assuntos, especialmente sobre a administração e organização da igreja. Bom, o tempo passou, a igreja cresceu nos Estados Unidos e no exterior. Podemos entender a estrutura da igreja da seguinte forma. A Igreja Adventista é estruturada da seguinte forma. Um organograma da Igreja Adventista seria assim. Na base, igrejas. As muitas igrejas, várias igrejas, formam uma associação. As muitas associações formam uma união. As várias uniões formam uma divisão. E as várias divisões, a associação geral. Na verdade, todos esses, associação, união, divisão e a associação geral, são apenas níveis administrativos da igreja. Como é que isso funciona? De tempo em tempo, a cada 4 ou 5 anos, a igreja, as igrejas enviam representantes que se reúnem e elegem os seus administradores na associação, na união, na divisão e na associação geral. Ano que vem tem na associação geral e estaremos enviando até os Estados Unidos representantes de todas as igrejas para poder assim escolher o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom desbravador, com toda essa organização, não era de se estranhar que a Igreja Adventista também chegasse ao Brasil. E a chegada ao Brasil foi em 1885. Só que não veio missionários. Foi interessante. Eles enviaram livros, revistas, jornais. E em 1887, 2 anos depois que eles começaram a enviar esse material, um brasileiro, um descendente de alemão que morava no Brasil, chamado Guilherme Bells, ele e a sua família estudaram esses livros, estudaram esses jornais, estudaram esse material e decidiram guardar o sábado sem nem conhecer nenhum adventista. Muito interessante. Em 1893, já um bom tempo depois, chega ao Brasil o primeiro missionário, Alberto Stauffen.
esse missionário, ele usava como metodologia a colportagem. E é interessante que todos os primeiros missionários ou pioneiros adventistas no Brasil, na América do Sul, eles usaram a estratégia da colportagem para se aproximar, para se ambientar e para ganhar novas pessoas para Jesus. Com o crescimento da igreja, vários ministérios foram organizados e o Ministério dos Desbravadores foi organizado em 1950. Na nossa divisão sul-americana, né? Aqui na América do Sul, os primeiros clubes, ou o primeiro clube, foi lá no Peru. E o casal de pioneiros foi Nécia e Armando Ruiz. Eles foram os primeiros a fazerem um clube de desbravadores lá no Peru. E no Brasil, os primeiros clubes foram mais ou menos em 1959. Nasceu clubes na Santa Catarina, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Todos esses lugares, ao mesmo tempo, foi nascendo clubes e o negócio foi crescendo. A gente dá um destaque para o pastor Henry Feyerabend. Ele, em um ano, plantou ou criou 7 clubes. Era apaixonado por desbravadores, né? Muito bem, desbravadores. A especialidade de pioneiros adventistas é isso aí. Aqui é apenas um breve resumo dos nossos pioneiros. A especialidade de pioneiros adventistas, ela pede que você faça um resumo de alguns pioneiros, né? E eu queria aqui deixar com você um site para você ver lá ou baixar, copiar um resumo bem legal dos pioneiros. É www.centroite.org.br. Lá tem um resumo já prontinho de todos os pioneiros, quer pioneiros da igreja em geral, como pioneiros da igreja no Brasil. Bom, e eu queria destacar 2 pioneiros, né? Bem interessante para nós desbravadores. O pioneiro Harry Fenner e Luther Warren. Quem são esses 2 camaradas? Foram 2 jovens de apenas 16 anos que olharam para a igreja e pensaram assim, olha, temos que fazer alguma coisa para os jovens da igreja. E com apenas 16 anos eles fundaram a primeira sociedade jovem, o primeiro clube de jovens, né? Primeiro movimento, primeiro trabalho voltado para o departamento de jovens foi a atitude desses 2 adolescentes de apenas 16 anos. E daí para frente, depois de pouco tempo, a igreja organiza o departamento jovem, né? E aí vem jovens, aventureiros, desbravadores e tudo que nós conhecemos hoje. Ok? Maranata, um forte abraço.